Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar nossa leitura e meditação na palavra. Então, estamos no capítulo 48 do livro de Gênesis, né? Então, vamos, sempre que nós formos ler a palavra de Deus, a gente vai orar em primeiro lugar, né? Pedindo para o Espírito Santo nos dar a revelação dessa palavra que é viva, né? E que ela tem muito a nos dizer, mas nós precisamos que o Espírito Santo se revele a nós nesse momento. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Santíssimo de Israel, eu te peço, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, que teu Espírito Santo esteja aqui agora, nesse momento. Em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, nos revele, Pai, a tua verdade, Senhor. Oh, Deus querido, fala conosco de uma forma única e pessoal, tudo aquilo que tu tem para nos dizer hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. No versículo 1, então, diz assim: Algum tempo depois, disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: O seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e sentou na cama e disse. Então a gente tem aqui que já se passaram alguns anos, né? Na verdade, Jacó viveu mais de 17 anos, então, no Egito. Desde o dia que ele chegou no Egito até a morte dele foram 17 anos, né? E durante esses anos, então, vivendo ali, o José ia, né, eventualmente visitar o pai, mas chegou um momento em que disseram para José que o pai dele estava muito doente, né, e que provavelmente a vida dele já estava no final. Então ele pegou os filhos, os 2, e foi visitar o pai com os filhos. E quando ele chegou na casa do pai, Jacó então fez um esforço muito grande, né, porque ele realmente estava muito doente, mas ele queria se sentar porque ele desejava ali fazer algo muito importante e ele queria estar sentado nesse momento. Vamos continuar para ver o que ele fez então. Jacó disse a José, lá no versículo 3: O Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: Eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei essa terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo: Agora os seus filhos... Vamos falar um pouquinho aqui primeiro, então. No versículo 4, então, Jacó diz, né, que Deus apareceu para ele, né, o Deus Todo-Poderoso apareceu para ele e disse que ele teria uma descendência muito grande. E aqui é uma reafirmação, né, da aliança e da promessa que Deus fez já com os antepassados de Jacó, né? Deus disse a mesma coisa para Abraão, né, depois para Isaac, né, e agora Jacó. Então, ele disse, reafirmando, ó, a minha descendência será numerosa. Já tinham se passado 3 gerações da primeira vez que Abraão ouviu essa promessa. Mas Jacó continuava acreditando muito nisso. Vê que a fé era tão grande que esses patriarcas da fé, né, que a gente chama, que foi Abraão, Jacó, Isaac, a fé deles era tão grande que eles sabiam que mesmo que Deus demorasse, mesmo que não fosse, demorasse entre aspas, né, mas mesmo que não fosse na geração deles, em algum momento a descendência deles ia ser realmente muito numerosa. E essa fé ela permanecia de pai para filho, e a fé em Deus, ela se mantia firme, se mantia viva, a esperança na fé do Senhor se mantia. Isso é muito lindo. Às vezes nas nossas vidas, né, a gente tem uma promessa do Senhor, porque a palavra de Deus está cheia de promessa para nossas vidas, mas por as coisas parecerem que estão demorando, a gente acaba desanimando. Às vezes a gente olha com os nossos olhos naturais e não vê uma saída, acha que é impossível as coisas acontecerem, mas Deus, ele tem os meios próprios de fazer as coisas acontecerem. E Deus, ele não demora, ele faz com que as coisas aconteçam na hora certa, no momento certo, quando as pessoas estão preparadas para viverem aquilo que Deus prometeu. Então, se tem algo na tua vida que está demorando, né, entre aspas, que tu acha que está demorando, se tem algo na tua vida que aos teus olhos naturais tu pensa, não, mas isso é impossível acontecer agora, creia que Deus é fiel para cumprir todas as promessas dele. Todas as promessas. No momento certo, no momento de Deus, aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Deus vai te tirar dessa situação, Deus vai mudar a tua vida, as coisas vão acontecer. O deserto, ele é um lugar, ele é um lugar de passagem. Deserto não é um lugar de permanência. O lugar de sofrimento na tua vida, ele é passageiro. Mesmo que aos teus olhos esteja se prolongando muito, mesmo que aos teus olhos esse sofrimento já vem, sei lá, há anos, né, se arrastando, creia que esse sofrimento ele vai ter um fim, porque nas nossas vidas o sofrimento ele é temporário. E em algum momento Deus vai colocar um ponto final nisso e as promessas dele vão se cumprir na tua vida. Creia, tenha fé, tenha esperança, tenha paciência, mas não perca a fé, em nome de Jesus. Vamos continuar lendo aqui.
Então Jacó falou, né, do Deus Todo-Poderoso, disse para José que ele tinha uma promessa e essa promessa ele cria que realmente isso iria acontecer. E agora Jacó diz assim: agora os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá, esses dois me pertencem. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele estava nesse momento adotando os netos, os filhos de José, Efraim e Manassés, como seus próprios filhos, né? Rúben, que era o filho primogênito, por ter traído a confiança do pai quando se deitou com uma das mulheres do pai, ele perdeu o direito da primogenitura. E Jacó colocou José neste lugar, de primogênito, né? Depois, abaixo de Rúben, né, o segundo e o terceiro que nasceram foram Simeão e Levi. E nesse lugar de Simeão e Levi, Jacó agora está colocando os netos. Então ele tirou o lugar de Rúben, de Simeão e de Levi e colocou José, Efraim e Manassés no lugar desses, nessa ordem. Substituiu na ordem da herança, tá? Tanto a herança espiritual como na herança material, né? Jacó fez isso então. Por que ele fez isso? Rúben, ele traiu a confiança dele, se deitando com uma das mulheres, né? E Simeão e Levi foram aqueles que enganaram por causa de Diná. Lembra que Diná, ela foi violada, né, violentada, e daí Simeão e Levi foram lá e mataram toda aquela população, toda aquela cidade, exterminaram aquela cidade por causa dessa ira e dessa violência, passando por cima da autoridade do pai, porque eles não perguntaram pro pai, né, eles não disseram que iam fazer isso, eles simplesmente foram lá, enganaram todo mundo e destruíram aquela cidade. Então, por causa dessa atitude também de desobediência, né, eles perderam a confiança do pai deles, e por causa disso, então, esses 3 homens que nasceram, que foram os primeiros a nascer, os primeiros filhos de Jacó, eles perdem os direitos, então, né, nessas primogenituras, e José substitui eles nessa hierarquia, colocando José como primogênito e no lugar de Simeão e Levi, colocando Efraim e Manassés, tá? Foi isso que aconteceu aqui. Então, mais lá à frente a gente vai ver, e aqui mesmo, né, Jacó está dizendo isso, e quando ele diz isso, a palavra dele é muito respeitada. A palavra de Jacó como patriarca ali naquela comunidade, naquela cidade, naquela família, era lei. Então o que ele falava era o que eles tinham que cumprir. E aí ele está declarando: agora eu estou adotando os teus filhos, José, como meus filhos, e eles terão direito na minha herança como filhos meus. Então ele adota ali os filhos de José, e é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Então ele diz assim, ó: agora os seus filhos, Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá, esses dois me pertencem. Efraim e Manassés são meus tanto quanto Rúben e Simeão. Tá vendo? Ó, Rúben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus. E por serem irmãos de Efraim e Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Então aqui a gente está dizendo, né, que ele está fazendo isso por amor à esposa, que foi a esposa que ele mais amou, né, Raquel, e por causa disso, então, ele estava ali por amor a Raquel, adotando os 2 filhos de José. E se José, por acaso, tivesse outros filhos depois desses 2, daí esses seriam considerados filhos de José mesmo. Mas Efraim e Manassés, a partir daquele momento, seriam considerados filhos de Jacó, por adoção. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses quem são? Então os filhos que deu, então esses que são, José respondeu: são os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Jacó disse: ponham-os perto de mim para que eles dê a minha bênção. Então ele já não enxergava direito, a gente vê aqui, né, porque os 2 filhos de José já eram jovens, já eram mais que adolescentes, tá? Porque quando, vocês lembram que Jacó viveu 17 anos, né, lá no Egito. Quando Jacó chegou, Efraim e Manassés já tinham nascido. Então eles tinham com certeza mais de 17 anos, né? Um pouco mais de 17 anos. E ele disse: então chama eles mais para perto que eu vou dar a minha bênção para eles. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca, ó, e ele não pôde ver bem. Então José levou os rapazes para perto dele, e ele os abençoou e os beijou. Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os 2 do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Quando ele diz assim, tirou os 2 do colo do pai, na verdade eles estavam assim muito perto de Jacó, talvez ali encostados no joelho de Jacó, né? Mas não literalmente sentados no colo como crianças, porque eles já eram grandes, né? E aí, nesse momento aqui, né, José se ajoelha, então, né, encostando o rosto no chão em reverência ao pai, né. Em seguida,
Pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda, e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços cruzando-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse mais moço. O que isso quer dizer? Que quando eles iam dar uma bênção, a mão direita ficava sempre sobre o primogênito, o filho mais velho, porque esse primogênito ele receberia a herança dobrada, as bênçãos em dobro, né? Fazia parte daquilo que o primogênito tinha direito como primogênito. Nesse caso, Manassés, ele era o mais velho. Manassés deveria receber esse título de primogenitura, mas Jacó, na hora de dar a bênção, ele escolhe Efraim, que é o mais novo, e coloca ele como sendo o primogênito e o direito das bênçãos em dobro, né? E a gente vê isso aqui como sendo uma repetição, porque a gente vai ver lá que Ismael, ele nasceu primeiro que Isaac, mas quem recebeu o direito de primogenitura foi Isaac. Jacó nasceu depois de Esaú, mas quem recebeu o direito de primogenitura foi Jacó, né? Raquel, ela nasceu depois de Lia, né? Raquel era mais nova, mas os filhos de Raquel, que seria na verdade ali José, né, e a sua descendência, que estão recebendo aí direito de primogenitura. Então a gente vê Deus fazendo uma inversão ali. Aquilo que o homem diz que o primogênito que tem direito, né, essa cultura do homem, Deus diz, não, eu sou soberano para fazer a minha vontade. E se eu escolho o mais moço, é o mais moço que vai ganhar esse direito de primogenitura, né? Então Deus sempre mostrando ali a soberania dele, a vontade dele, sempre se prevalecendo, né? Então diz assim, a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida deu a sua bênção a José, dizendo assim, ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus. Tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo o mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome de meus pais Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes nesse mundo. Então, aqui Jacó exaltando o nome de Deus, né? E de novo aqui Jacó mostrando para nós como deve ser a nossa vida como cristãos. Nós devemos entender que nas nossas vidas Deus é soberano sempre, e tudo a gente deve dar graças ao Deus nosso Senhor, né? Então ele reverenciando, adorando a Deus, dizendo aqui, ó Deus, a quem meus pais Abraão e Isaac serviram, abençoa estes rapazes. Então ele dizendo, Deus abençoa, Senhor, tu que é o Deus que foi de Abraão, meu avô, de Isaac, meu pai, né? Então abençoa agora os meus netos, tu que esteve sempre comigo, tu que sempre me abençoou, tu que nunca se afastou de mim, seja com eles como tu foi comigo, e pedindo ali, né, em oração, e abençoando os netos dele, né? E ele colocando ali, dizendo, Deus abençoa, guia eles como tu tem me guiado durante toda a minha vida até hoje. Ele admitindo ali, né, que Deus guiou ele todos os momentos, que Deus esteve com ele, que todas as bênçãos que ele recebeu veio unicamente do Senhor, que não é força do braço de Jacó, mas que é bênção de Deus na vida dele. Então Jacó ali expondo, né, todo o coração dele, reverenciando a Deus, pedindo que o anjo o livrou de todo o mal até aquele dia que ele continuasse livrando os netos dele, o filho dele, de todo o mal também. E nós também precisamos aqui ter um exemplo vivo de como nós devemos orar, pedindo para Deus nos abençoar, para Deus continuar conosco, para que o anjo dele esteja na nossa vida, nos livrando de todo o mal, porque debaixo da proteção do Senhor não há quem impeça a vontade de Deus realizar nas nossas vidas. Não há nada que impeça o poder e o agir de Deus sobre nós. A gente precisa entender que Deus é mais poderoso do que qualquer coisa no céu, na terra, embaixo da terra. O poder de Deus, ele é supremo. Não há nada mais poderoso do que Deus. Então, tudo o que acontece conosco tem a permissão de Deus, e é por algum motivo, mesmo que hoje tu não esteja entendendo porque tu está vivendo tal situação, entenda que tem um motivo. E Deus, ele vai te revelar no momento certo o porquê das coisas, né? Mas creia que Deus, ele tem um anjo que está contigo, te livrando do mal. E quando o mal, o aparente mal, é necessário na tua vida, seja para te confrontar, seja para te amadurecer, seja para te crescer, né? As coisas, elas são permitidas por Deus, elas são passageiras, elas não são permanentes, né? Olha como Jacó sofreu na vida dele. Ele não está dizendo aqui que ele não teve nenhum sofrimento, não. Só que as coisas que ele sofreu na vida dele serviram para o amadurecimento dele, para o crescimento dele. Tinha uma provisão de Deus, tinha um porquê, né? Por mais que nós, como seres humanos, muitas vezes a gente não entenda os porquês de Deus, existe um motivo, existe, creia nisso. Creia na sabedoria e no entendimento do Senhor, né? Que vai muito mais além do nosso entendimento.
E aqui ele completando então a bênção, dizendo que eles tenham uma descendência muito grande neste mundo, né? Então que eles tenham muitos descendentes, aquela promessa original que vem lá de Abraão, ele colocando aqui na vida de Manassés e Efraim, que eles tenham muitos descendentes e que essa promessa que Deus fez a Abraão se cumpra na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh Deus, tu é tão poderoso, Senhor. Aleluia. Aqui no versículo 17, então diz assim: José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre Manassés. E explicou: não, pai, assim não, este aqui é o filho mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Então José aqui achou que por causa da falta de vista de Jacó estava se enganando, estava dando a bênção errada, né? Trocou ali a mão e estava dando a bênção para Efraim, sendo que a bênção dobrada devia ser para Manassés, que era o mais velho. E vamos ver a resposta de Jacó aqui. Mas Jacó não quis e disse: eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Muitas nações. Então a gente vê aqui Jacó dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, confia que eu sei. Né? Deus está me dizendo que Manassés ele vai ser muito abençoado também, né? E vai ser uma grande nação. Mas Efraim, que é o mais novo, dele vão vir muitas nações. Então as bênçãos aqui de Deus na vida de Efraim vão ser muito maiores, apesar dele ser o mais novo. Porque Deus é soberano e faz do jeito dele, do jeito que ele quer, né? E abençoa quem ele quer da forma como ele quer. No versículo 20 diz assim: desse modo Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e Manassés. Dessa maneira Jacó pôs Efraim antes de Manassés. A gente vê aqui, ó, que as bênçãos que Deus derramou na vida de Efraim e Manassés foram enormes. A gente não tem nem como mensurar como foi a vida de Manassés e Efraim e a grande bênção que foi derramada sobre eles. A tal ponto de quando os descendentes deles orassem, de dizer assim: que Deus faça aqui como fez na vida de Efraim e Manassés. Que Deus abençoe aqui como abençoa Efraim e Manassés. Então eu imagino que essas bênçãos sejam assim sem medida, né? Algo realmente muito, muito grande. Então José disse: como você está vendo? Não. Aí disse a José, né? Então Jacó disse a José: como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e aos seus irmãos. Siquém é a região que tomei dos amoreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Então, finaliza ali o capítulo 48, Jacó dizendo: ó, eu vou morrer logo, mas Deus estará com vocês. As bênçãos continuarão, né? Não fiquem desanimados, não fiquem tristes, continue tendo fé no Deus Altíssimo, porque as promessas de Deus são vivas e elas continuam, né? E elas passam de geração em geração. Então eu estou morrendo, mas o Deus Todo-Poderoso não está morrendo comigo, não está sendo findadas as promessas dele em mim. As promessas do Senhor, elas continuam na tua vida. E olha só o que eu vou te dizer agora. As promessas do Senhor, elas não pararam em José, nem em Efraim, nem em Manassés. As promessas do Senhor estão na minha vida, está na tua vida que está assistindo esse vídeo agora. Deus, ele está sobre a minha vida, ele está sobre a tua vida. As bênçãos que Deus derramou na vida de Manassés e de Efraim sejam derramadas hoje na tua vida e na minha vida. Que nós possamos receber no nome de Jesus Cristo as bênçãos que Deus derramou na vida de Jacó, de Abraão, de Isaac, de José, de Efraim, de Manassés. Que essas bênçãos recaiam sobre nós, porque essa foi a promessa de Deus. Quando Deus prometeu para Abraão que lhe daria muitos descendentes, ele também prometeu: todos os povos da terra serão abençoados através de ti, Abraão. Se é todos os povos da terra, é todos os povos da terra através da fé. Porque Abraão, ele foi o pai da fé. Então quem crê, se tu aí do outro lado crê nisso que nós estamos lendo, crê nesse Deus maravilhoso, nesse Deus Altíssimo, nesse Deus que fez essas promessas e que disse que todos os povos da terra serão abençoados através daqueles que creem na palavra do Senhor, que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, terão acesso a essas bênçãos. Então eu e tu que cremos nisso, que cremos nesse Deus Altíssimo, que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, que cremos no Espírito Santo que está aqui conosco, se tu crê e se eu creio nisso pela fé, nós recebemos também todas essas bênçãos. E tu só não recebe essas bênçãos na tua vida se tu não quiser, meu irmão. Queira receber essas bênçãos. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero. Eu recebo todas as bênçãos que tu derramou em Efraim e Manassés. Eu recebo.
Eu recebo essas bênçãos que tu disse na tua palavra, Senhor, que todos os povos da terra teriam direito das bênçãos que tu traria através da fé de Abraão. Eu recebo, meu Senhor, eu recebo, meu Deus. Recebe tu aí também agora, nesse momento, em nome de Jesus. Creia que Deus, ele não se findou na morte desses patriarcas. Eles morreram, mas Deus continua vivo. Jesus tem uma aliança contigo e tem uma aliança comigo através do sangue de Cristo derramado na cruz. Que essa aliança de Jesus Cristo seja renovada agora na tua vida e na minha vida. E que nós possamos receber em nome de Jesus Cristo todas as promessas de Deus para nós. Amém? Creia e continue tendo esperança. Continue tendo fé. Porque Deus está agindo na tua vida. As coisas vão mudar em nome de Jesus. Esse período de tristeza vai passar em nome de Jesus. As bênçãos estão sendo derramadas sobre ti agora em nome de Jesus Cristo. Amém? É isso, gente. Então, próximo vídeo, vamos continuar no capítulo 49, né? E o capítulo 48 termina aqui. Então, vamos orar para nós terminarmos? Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco a vida de cada um de nós aqui nesse momento. A minha vida e a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Nos cobre, Senhor, com as tuas bênçãos. Derrama sobre nós, Pai amado, em nome de Jesus, as bênçãos que tu derramou em Abraão, Isaac, Jacó, Manassés, Efraim. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós recebemos agora neste momento todas as tuas bênçãos. Nós cremos na tua aliança, nós cremos na tua fidelidade, nós cremos na tua palavra, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos na aliança que temos através do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Nós cremos em ti, Senhor. Nós cremos no teu Espírito Santo que está aqui conosco hoje. Nós cremos e recebemos em nome desse Jesus Cristo. Nós recebemos todas as bênçãos e as tuas promessas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Até o próximo vídeo.